O que eu sinto é que a gente está evoluindo, a humanidade vai evoluindo aos trancos e barrancos, cada um do seu jeito, e a gente precisa se responsabilizar pelos atos. A gente precisa entender que não pode botar fogo na Amazônia. Porque, mas aí o cara lá quer... Mas precisa ter uma coordenação, porque isso interfere no mundo inteiro. Mas é uma coisa ainda nova pra gente, a ideia de que uma pessoa na China ficou gripada e parou o mundo. Isso foi um susto que todo mundo tomou. Mas tá tudo interligado. Se a gente for entendendo que não adianta... deixa o chinês que se ferre lá, deixa aquele lá... O norte-coreano é um maluco. Ele joga um míssil no Japão, acabou o mundo. Aí você que está aqui no Brasil discutindo se o banheiro pode entrar homem e mulher. Isso é uma loucura, assim. A gente não percebe o que está vindo daqui a 20 anos. O impacto e as mudanças que vão acontecer vão ser muito difíceis, principalmente para países subdesenvolvidos. A gente está falando... Enquanto as pessoas discutem se o comunismo vai voltar no Brasil, que é uma loucura, a gente não está falando que a carne... vai virar carne de laboratório em 20 anos, com o mesmo sabor, feitas da célula do boi, só que sem gastar água, sem gastar energia, sem precisar devastar nada, e que o maior produtor de carne do mundo vai poder ser a Suíça, em prédios gigantescos, onde as carnes vão ser todas criadas em laboratório lá. E o Brasil, que 30% do PIB é agropecuária, vai se fuder. Mas isso é agora, isso é daqui a pouco. E a gente tá no... Mas esse banheiro é para menino ou para menina? Minha gente, daqui 30 anos, 40% dos empregos não vão mais existir. Claro que vão surgir outros, mas a gente não tá fazendo com que a mão de obra se qualifique para elas conseguirem assumir outra coisa. O primeiro emprego de muita gente vender na lanchonete, ser chapeiro, trabalhar em loja. Isso vai acabar. Não tem mais nada disso. Não vai ter mais nada disso. E as pessoas... Isso não é assim, em 2500. Não, eu tô falando de 2050. Isso já acontece hoje quando você vê tantos cargos sem a pessoa qualificada, porque tem acontecido já hoje, né? Numa parcela muito menor do que você tá falando, mas a gente já vê isso hoje. Às vezes a gente precisa de uma pessoa que faça tal coisa, e aí você roda pra achar alguém que seja competente, que tenha aquela, enfim, aquela qualificação, não acha, com um monte de gente desempregada. Então aí é uma conta que não bate. Não, e vai piorar muito, porque a tecnologia vai tomar conta. Não, é isso. E ao mesmo tempo, em países como o Brasil, quando a gente fala... Eu lembro, nem sei como é que tá aqui, faz tempo que eu não ando de ônibus em São Paulo, mas havia cobradores. E teve um momento em que, acho que foi até o Dória que falou, quando ele foi prefeito a primeira vez, que ele falou, vou acabar com os cobradores. Houve um protesto generalizado. E, obviamente, não faz o menor sentido ter cobrador em ônibus mais em 2021. Mas claro que faz. Você vai desempregar 50 mil pessoas, sei lá. Essas pessoas não têm para onde ir. E aí? O que faz com essas pessoas? Só que a evolução tecnológica, ela é uma pedra rolando a ribanceira. Você consegue segurar um pouco. É tipo aquele papo de que, lembra que o controle remoto demorou a chegar no Brasil, tinha um papo que a Globo não tinha deixado ter controle remoto para ninguém mudar de canal, mas chega uma hora que não dá para impedir mais. Não vai ter mais motorista. Não vai ter mais motorista. Imagina, se não vai ter mais motorista, não tem mais acidente, não tem mais mecânico, o mecânico não vai precisar de tanto, não vai precisar mais de ter guarda de trânsito. Sim. Não vai precisar, tudo vai mudar. Entregador de comida, não vai ter mais. Não vai ter mais posto de gasolina, porque vai ser só energia elétrica, então você não vai precisar mais ter os frentistas, vai ter as pessoas ali. E para onde vai essa gente? E a gente está falando desses trabalhos, seriam, sei lá, uns trabalhos, uma mão de obra mais popular, mas nos Estados Unidos a máquina já está substituindo advogado. Porque lá, como é jurisprudência, então você bota a máquina para pesquisar casos em que comediante falou de religião. A máquina, em 1 hora, consegue o que o cara fica 3 dias para achar. Sim. A máquina já está substituindo advogado. E vai fazer o que com as pessoas? Já teve um experimento de uma coisa artística, que eles botaram um público para decidir qual é a melhor música. Eles botaram uma música de Mozart, uma música composta por uma pessoa agora e uma música composta pela máquina. Todo mundo elegeu a música composta pela máquina como a música mais bonita. A máquina compôs uma música. Porque ela tem acesso infinito a todas as músicas já feitas na história da humanidade. O que funciona. O que funciona, o que não funciona, o que é o xadrez, único. né? É você jogar o xadrez contra a máquina. A máquina já está fazendo música, E aquela tecnologia que replica a voz da pessoa exatamente?
Perfeito, também tem isso, que medo. Dubladores, cara. Quem trabalha com voz. Você pode pegar vai o perder Marlon emprego. Brando, ele vai fazer filmes. Porque Sim. você vai pegar o Marlon Brando e botar, não precisa mais do Fábio. O Fábio, o Marlon Brando é ótima comparação. Mas você não precisa mais do Jack Nicholson. Opa, Cuidado. Jack Nicholson pra fazer o filme dele. Mas, porque você vai ter o Marlon Brando. E aí daqui a pouco você já não precisa mais do Brad Pitt pra fazer. Porque você já tem o Jack Nicholson fazendo, a gente fez um filme todo com ele. E aí eu digo tudo isso pra dizer que a gente tá ainda num país que a gente tá discutindo se o banheiro do McDonald's pode entrar homem e depois entrar uma mulher. Quer dizer, a gente está perdendo o nosso valioso tempo de discussão e de debate para falar sobre esse tipo de coisa que é assim... Ah, mas é a Pablo ou o Pablo? Minha gente, é a Pablo ou o Pablo? Eu quero saber se a sua família não vai ter como se alimentar. A gente tem que falar de outras questões. A gente tem que preparar o país para o que está vindo e para o que se transformou. Pelo que as pessoas não têm mais emprego, as pessoas não têm mais comida, elas estão comendo no lixo. O país volta para o mapa da fome. E as pessoas estão debatendo. Eu acho muito louco isso, assim. Como a narrativa, essa narrativa passa à frente. Como suprime assuntos tão mais importantes e tão mais urgentes. E a aí gente não discute. Não discute e fica discutindo isso. Se a pessoa... Ah, não... É tão louco, né? A gente perdeu o nosso tempo para falar do passaporte da vacina, ao invés da gente já estar se preocupando com tem vacina para todo mundo? Não, mas não pode ter o passaporte. Meu Deus do céu. Parece, assim, é você parar tudo que você está fazendo porque seu filho quebrou um copo d'água na cozinha, sabe? Você, cara, deixa eu ir lá, não pode pegar o copo d'água. Você parou, você estava aqui resolvendo questões. Não, você saiu do seu trabalho. Isso, foi para casa, chegou em casa, pegou o seu filho, tirou, porque tem caco de vidro no chão, aí pode cortar e tal por causa disso. É disso que está acontecendo agora. Então, é isso que dá um nervoso, assim, de a gente querer discutir questões mais abrangentes. Por isso que eu acho que ano que vem é um ano muito importante. É um ano que a gente tem a chance de consertar muita coisa. E lembrando que a gente não vai votar só para presidente, a gente também vai votar para governador, que é muito importante. Eu moro no Rio de Janeiro. Todos os governadores Nossa, do pelo Rio de amor de Deus, Janeiro vocês estão bem também, presos. Meu Deus do céu. O histórico. O Freixo estava falando isso outro dia. 58% do Rio de Janeiro é controlado por milícia e 15% pelo tráfico. Só sobrou cartão postal. O resto, tudo está dominado. Os nossos governadores, todos os governadores vivos já foram presos ou estão com tornozeleira eletrônica.